Por favor, abra comigo a sua Bíblia, o Santo Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 14. Eu quero ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Você é feliz porque Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Aleluia! Deus abençoe o diácono Fábio. Obrigado pelo convite. Pastor Fábio, obrigado pela recepção. Toda a família dessa casa, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Vamos lá? João 14, versículo 1. Você achou? Diga amém. Amém. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar este lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Tome o seu assento, mas por favor mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto que nós lemos aqui agora. Amém? Meus irmãos, tanto o capítulo que nós lemos agora, como também o capítulo de número 13, como o capítulo de número 15 e como o capítulo de número 16, todos eles trazem a narrativa do contexto onde tudo que acontece aqui nesses capítulos que eu acabei de falar acontecem dentro daquilo que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão. Tudo que Jesus discursou, tudo que Jesus ensinou, todas as suas falas, tudo isso aconteceu quando ele estava sentado na mesa, juntamente com os seus discípulos. Sexta-feira da Paixão, por quê? Porque isso daqui acontece na véspera em que Jesus iria ser crucificado. 3 coisas acontecem nessa Sexta-feira da Paixão, o dia que antecede a sua crucificação. Primeiro, Jesus aqui ele está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Era um mandamento, era uma ordenança, era lei. Todo judeu, na véspera da Páscoa, ele tinha que se reservar, juntamente com a sua casa e sua família, para poder celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa é trazer à memória a libertação. A libertação do quê? A libertação de quando eles estavam presos, cativos, escravizados na terra do Egito. Então eles tinham que celebrar essa sua libertação. A segunda coisa, neste dia, Jesus ele institui a celebração da ceia do Senhor. Aqui foi a primeira ceia da história. Jesus aborda da mesa com seus discípulos, além de celebrar, ele institui como lei cerimonial da igreja a Santa Ceia do Senhor. Ou seja, é o dia que nós trazemos à memória a morte, a ressurreição e trazemos à memória que ele um dia vai voltar em glória para buscar a sua igreja. Terceiro, Jesus ele aproveita a oportunidade para dar aos discípulos as suas últimas instruções. Eu não sei se você percebeu, mas olha o que diz o capítulo 14, versículo 1. Está com a Bíblia aberta aí, né?
Olha o que ele diz: não se turbe o vosso coração. Por que Jesus disse isso? Porque ele percebeu que naquele momento os discípulos estavam meio que apreensivos. Eles estavam meio que preocupados com alguma coisa, porque Jesus já estava dando alguns sinais, algumas dicas do que estaria por vir. Então ele começa a preparar o coração dos seus discípulos. Ele começa já a alertá-los acerca daquilo que estaria por vir. Afinal de contas, essa é a última noite de Jesus com seus discípulos. Algumas horas depois disso daqui, Jesus iria ser levado ao Getsemane. Algumas horas depois, Jesus iria de maneira covarde ser julgado diante do Sinédrio. Algumas horas depois, de maneira muito violenta, Jesus iria passar por uma sessão de martírio que iria durar a noite toda, a madrugada toda. Depois disso daqui, Jesus seria levado como ovelha muda para o matadouro, ou seja, a cruz já estava o aguardando. E Jesus preparando o coração dos discípulos, querendo apaziguar aquela tempestade interior que estava sobre eles. Jesus vai dizer assim, ó: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe. Arranque toda a preocupação do coração de vocês. Arranque toda a ansiedade. Tire todo tipo de incômodo, de inquietação, de perturbação dos vossos corações e creia em Deus. Ou seja, o Pai ainda está no controle de tudo. Nada fugiu do controle e das rédeas do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, oh glória. E se não fosse isso, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar, oh glória a Deus. E se eu for, como na verdade foi, vos preparar lugar, eu virei outra vez, aleluia. É a promessa da parousia. É a promessa do arrebatamento da igreja. Eu vou, mas não irei de maneira definitiva. É só um intervalo de tempo. E eu voltarei para vos levar comigo. Para que aonde eu estiver, vós estejais também. Oh, glória a Deus. E vós já sabem qual é o caminho. Jesus disse: vocês já sabem qual é o caminho. Qual é o caminho para onde? O caminho que vai levar vocês para o céu. Aí Tomé, que é considerado o mais incrédulo, Tomé, que é considerado o mais inconstante, ele vai replicar o que Jesus disse, e ele vai falar assim no versículo 5: Senhor, nós não sabemos para onde você vai, e nem muito menos sabemos qual é o caminho. Jesus está falando que ele ia para um lugar, só que Tomé não entendeu que lugar é esse. E Jesus está sendo explícito em dizer que o lugar que ele vai é o que? É o céu. Retornar às mansões celestiais. Só que havia escamas nos olhos de Tomé. Por um coração ser duro, ser incrédulo, ele não está entendendo a mensagem que o mestre quer entregar. Então ele vai perguntar assim: mestre, não sei para onde você vai, e nem muito menos sei qual é o caminho. Aí Jesus vai dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou Tomé. Eu sou Tomé, o caminho, eu sou verdade e eu sou vida. E ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Interessante que aqui no Evangelho de João, é o Evangelho em que Jesus, por muitas vezes, ele vai repetir esta frase: eu sou. No capítulo 5, Jesus ele vai dizer que ele é a água que flui para a vida eterna. No capítulo 6, ele vai dizer assim: eu sou o pão da vida.
No capítulo 8 ele diz que ele é o libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo 9 ele vai dizer assim, ó, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10 ele vai dizer assim, ó, eu sou a porta das ovelhas. E ainda não satisfeito, ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor. Para Marta e Maria, no capítulo 11, ele vai dizer assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aqui no 14 ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E no capítulo 15 ele vai dizer, eu sou a videira verde. Na verdade, o que Jesus está tentando dizer aqui, a sua verdadeira identidade. Deus, ele tem diversos nomes na Bíblia, mas a maior manifestação de Deus está aqui no eu sou. Lembra quem é que ouviu pela primeira vez o eu sou? Foi Moisés, lá no Monte Sinai, lá no Monte Horebe. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente a Bíblia diz que Moisés, ele vê uma sarça, um pequeno arbusto de deserto, e a Bíblia diz que ele vê aquela sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. E Moisés, ele ouviu uma voz, se achegue até mim. E quando Moisés se aproximou, a Bíblia diz que o Senhor disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque neste momento o lugar que você está é santo, porque o lugar onde Deus não está é um lugar normal, o lugar onde Deus não está é um lugar qualquer, mas a partir do momento que a presença de Deus está no lugar, o lugar se torna um lugar santo. Glória a Deus. E Deus dá ordens para Moisés, você vai para o Egito de novo, você vai ser a minha boca lá, eu vou te usar, vai ter sinais, vai ter maravilha. E Moisés indaga a Deus, Senhor, mas quando eu chegar lá, com certeza, alguém vai me perguntar qual é o nome do Deus que eu sirvo, quem me enviou, quem me capacitou, quem está patrocinando tudo isso aqui. E quando eu chegar lá e alguém me perguntar quem me enviou, o que eu digo? Deus simplesmente diz assim, Moisés, quando você chegar lá, simplesmente diga que o eu sou te enviou àquele lugar. Qual é a mensagem que Deus está deixando claro para Moisés? Moisés, o meu nome é eu sou, ou seja, eu sou tudo aquilo que você precisar que eu seja para você. Se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou água. Se você tiver calor, eu sou sombra no deserto. Se você estiver enfermo, eu sou a tua cura. Se você estiver preso, eu sou a sua libertação. Se você estiver triste, eu sou a sua alegria. Se você estiver por baixo, eu levanto a sua cabeça e levanto o seu semblante. Se você estiver perdido, eu sou para você a tua salvação. Ou seja, é Deus dizendo, eu sou a sua suficiência. Meu Deus, aleluia. E Jesus sempre foi, sempre será tudo aquilo que eu e você precisa ter. Jesus é a nossa suficiência. Ou seja, se você tem Jesus, você tem tudo. O ruim é quando você tem tudo, mas não tem Jesus. É Deus. É Jesus deixando bem claro para você hoje. Você pode não ter o carro que você quer, morar na casa que você sonha, você não pode ter o dinheiro que você queria, mas você é feliz. Se você tem Jesus, você tem tudo e não precisa de mais nada. Oh, glória a Deus. Você entendeu até aqui? Só que aí Jesus, ele vai especificar um negócio aqui, Tomé, eu sou o caminho. E eu poderia falar sobre também a verdade e a vida, mas o que Deus deu no meu coração é o caminho. O que Jesus está querendo dizer? Quando ele está falando para Tomé, Tomé, eu sou, não é mais um caminho, eu sou
o caminho. O pronome aqui é definido, o caminho. Porque muita gente diz que todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Alguém já ouviu isso aqui? Vou te perguntar e você me responde. Todas as religiões levam a Deus? Levam. Opa, levam. Vou explicar agora. Todas as religiões levam a Deus como juiz. Agora, o único caminho que leva até Deus como Pai e Salvador é só o cristianismo. Então, se eu pegar aqui um caminho aqui agora, eu chego na Bahia? Não. Se eu pegar aqui essa viela aqui, eu chego no Maranhão? Não, eu vou dar de cara com o Córrego, com o rio, não é verdade? Então, peraí, o único caminho que me leva para Cristo é o Evangelho, é o cristianismo. Só que entendo que Jesus está querendo propor para Tomé e para nós. Eu sou o caminho. A palavra caminho no grego é rodos. É da onde vem a palavra rodovia. Então, quando Jesus disse que eu sou o caminho, ele está falando, eu sou uma estrada. Eu sou uma rodovia. Tá ok? Eu sou a rodovia que leva a um ponto final. Eu sou a única estrada que leva ao descanso que a sua alma precisa. É Jesus falando, eu sou a rodovia da vida. Eu sou a única estrada confiável que você pode transitar. E eu quero dizer para você que este caminho já foi obstruído. Talvez se você pegar uma estrada, você pode correr o risco de no meio do caminho, essa estrada está interditada, fechada por causa de obras e manutenção. O bom é que essa estrada, o caminho já está aberto. O bom é que nesta rodovia o percurso não está interditado, porque quando ele deu o brado na cruz do Calvário, está consumado, a Bíblia diz que o véu foi rasgado e nós temos acesso direto até o Pai. Glória a Deus. Aí eu fiquei pensando algumas coisas acerca de caminho, e você vai entender aonde eu vou chegar. Já que eu tenho um caminho, já que eu tenho uma estrada, já que eu tenho uma rodovia pela frente, é bom eu entender aqui algumas coisas importantes. Primeiro, nesse caminho, nessa estrada, nessa rodovia, eu tenho que entender que, em primeiro lugar, melhor do que andar em velocidade nesta estrada é eu ter direção. Porque não adianta nada eu ter velocidade e não ter direção. Meu Deus. Porque é melhor ter direção do que velocidade. Porque não adianta nada ter velocidade e não sabe aonde se vai chegar. Não adianta nada ter pressa sem eu saber qual é o meu destino final. Então, nesse caminho é bom que você entenda que Deus, neste caminho, Ele não prioriza velocidade. Neste caminho, a prioridade é direção. Conhece crente apressadinho demais? É aquele famoso crente que a minha avó dizia que gosta de colocar a carroça na frente dos bois. Ele gosta de antecipar as coisas. Ele gosta de apressar as coisas. E toda vez que eu apresso, que eu acelero as coisas de Deus na minha vida, eu estou fadado ao fracasso. Quando as coisas acontecem fora do seu curso normal, da sua hora natural na minha vida, tudo isso é uma tragédia anunciada. Quer uma prova? O filho pródigo chegou e disse: pai, eu quero a herança. E a Bíblia diz que ele recebeu a herança. O que é que ele fez com a herança? Ele perdeu a herança. Ele gastou a herança. E o texto em Lucas 15 é bem claro. Ele viveu de maneira dissoluta. Ou seja, o que é viver de maneira dissoluta? Sem responsabilidade. Aquele jovem não tinha freio.
Aquele homem não respeitou o tempo. E outra, sabe por que não era o tempo de receber a herança? Porque o pai ainda estava vivo. O que ele não sabia é que o pai, vivo ou morto, a herança já era dele por direito. Ele já era o dono da bênção. O que aconteceu é que não era tempo da bênção chegar ainda. E toda vez que eu quero acelerar os processos de Deus na minha vida, eu perco com muita facilidade as coisas. Eu abro mão de princípios. Eu abro mão de valores. Às vezes eu falo para os meus filhos, principalmente para o mais velho: espera com paciência. Mas pai, está todo mundo namorando. Espera, o seu vai chegar. Mas pai, está todo mundo beijando na escola. Continua a beber. Pai, mas está todo mundo esfregando. Você aguarda com paciência no Senhor. Não queira antecipar as coisas. Porque o ano passado chegou uma cantora para namorar com ele. Chegou uma cantora até bonitinha, cantava bem, mas é o seguinte: todo mundo da igreja, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, passou o rodo nela. Todo mundo pegou ela na igreja. Todo mundo pegou ela na escola. Todo mundo pegou ela na rua que ela mora. Eu falei: é isso que você quer da sua vida? Alguém que está que nem a tocha olímpica, já passou na mão de todo mundo? É com ela que você quer casar? É com ela que você quer construir uma vida? Então não interessa se alguém vai tirar chacota de você, se você vai virar piadinha na escola, no meio dos amigos. Se você esperar com paciência no Senhor, a bênção vai chegar, e vai chegar completa. Uma moça virgem de Deus, crente, que ora, que professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e vai ser coroa na tua cabeça. Então no caminho, é bom que você entenda, e Deus está falando com alguém aqui: não priorize velocidade, priorize direção. Deus não quer que você tenha pressa. Deus não quer que você chegue primeiro, porque no caminho melhor não é quem chega primeiro, o importante é chegar. Aleluia! Então vai no passinho do boi, vai com calma. Deixa quem está apressado passar na tua frente. Deixa quem tiver com pressa passar de você. Porque melhor do que velocidade é ter direção. Agora, um crente que tem direção é outra coisa, irmãos. Crente que tem direção não fica dando tiro no escuro. Crente que tem direção, meu irmão, Deus não deixa envergonhado e confundido. Crente que tem direção é igual aqueles 4 jovens que desceram o paralítico pelo telhado. Já leu aquele texto? Quem já leu aqui? Marcos capítulo 2, pastor Fábio. Sabe o que me chamou a atenção? É que eles subiram no telhado. E eles fizeram o que no telhado? Eles fizeram o que? Um buraco bem aonde Jesus? Irmãos, o telhado está aqui, ó. Jesus está aqui. Eles poderiam ter feito um buraco lá embaixo. Eles poderiam ter feito um buraco ali, ó. E Jesus aqui, ó. Jesus aqui, eles poderiam ter feito um buraco lá do outro lado. Mas a Bíblia diz que eles fizeram um buraco bem certinho aonde Jesus estava. Por quê? Porque quem tem direção não anda fazendo buraco errado no telhado de ninguém. Quem tem direção não anda frustrado, não anda envergonhado e não anda confundido. Está devagar, mas você está na visão de Deus. Está devagarzinho, mas está na direção do Senhor. Porque no caminho é melhor ter direção do que ter velocidade. Aleluia! Segunda coisa que eu aprendo: já pegou uma estrada para viajar, pastor Fábio? Como é que o senhor sabe que está indo para o lugar certo? Tirando o GPS, que é moderno, né? Mas antigamente, como é que a gente fazia esse negócio aí? Através das placas de sinalizações. O que é que as placas indicam para todo viajante? Qual a mensagem que as placas dizem para quem está no caminho? As placas te ajudam, 2 coisas: para você acertar o caminho, e também te ajudam
a você chegar no caminho sem sofrer nenhum acidente. Esse é o intuito principal das placas no meio do caminho. Você não está numa rodovia que está tudo escuro, não, filho. Aleluia. Você não está num caminho, meu filho, que só anda cego nele, não, sem ele e sem beira. Nesse caminho que você está, existem placas de sinalização. Sabe qual é a placa de sinalização nesse caminho? Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Culto de ensino, curso teológico, consagração, leitura da palavra de Deus, devocional. Tudo isso é placas de sinalização que vão ajudar a você a chegar no percurso final sem sofrer nenhum acidente. Aleluia. Agora, quando você infringe as placas, quando você não respeita as placas, quando você não está nem aí para as placas, você tem a certeza, você aumenta o risco de sofrer acidente. Quanta gente não sofreu acidentes no ministério? Quantas pessoas não sofreram acidente no âmbito familiar porque não soube respeitar as placas de sinalizações? Deus está falando para você, neste caminho eu estou colocando placas para você enxergar. Aleluia. Neste caminho eu estou sinalizando você. Você não está perdido, não, filho. As minhas placas vão ajudar você a chegar no final desta viagem. Oh, glória a Deus. E se você respeitar essas placas, você não vai capotar. Se você respeitar essas placas, o teu carrinho não vai bater. Se você respeitar essas placas, nenhum acidente vai acontecer no meio do caminho, porque as minhas placas garantem que você vai chegar em segurança no final deste caminho. Glória a Deus. Aleluia. Agora, outra coisa que é importante você entender: nunca saia da rodovia, nunca saia da estrada, nunca saia do caminho para tentar pegar atalho. Jesus não disse aqui, eu sou atalho. Ele falou aqui? Ele disse o que? Eu sou? Sabe por que a gente gosta de pegar atalho? Porque toda rodovia tem fiscalização. Se tiver alguma coisa fora do eixo, o guarda te para. Não é assim? Tiver farol quebrado ou apagado, eles param. Não é assim? Se tiver alguma coisa irregular, você vai ser parado. Por quê? Porque na rodovia não é bagunçado. Aleluia. Na rodovia tem leis. Oh, glória a Deus. Aí você pega o atalho tem guarda? Não tem. Porque nem iluminação no atalho tem. No atalho tem sinalização? Não tem. Ou seja, dá para andar de qualquer jeito. Oh, glória. Dá para andar do jeito que eu quero. Só que tem uma coisa: se o carro quebrar no atalho, você não tem garantia de socorro. Mas toda rodovia que você pegar e o carro furar o pneu ou acontecer qualquer coisa, vai ter um disque 190 para você ligar e pedir socorro na hora. É Deus dizendo: fica no caminho, porque se qualquer problema acontecer, tem socorro, tem providência, tem milagre, tem mão estendida, tem vitória, tem coisa para você neste caminho. O atalho parece fácil, o atalho parece legal, mas o caminho que tem mais segurança